Gente, a falta de segurança pública nas grandes capitais brasileiras é notória a cada dia e aumentando ainda mais as estatísticas. Para falar conosco sobre os cuidados com caronas compartilhadas e as demais dicas relacionadas à sua segurança, meu convidado é o apresentador do programa Operação de Risco da Rede TV e especialista em segurança, o nosso doutor segurança. Faz tempo que ele não vem aqui no Tribuna, hein? Jorge Lordello. Olá. Boa noite, Boa Jorge. tarde. Você tá bom? Prazer imenso estar aqui. Tava com saudades de você. Adoro aqui da casa. Ô Jorge, eu te chamei aqui porque, em primeiro lugar, né, eu acho que o Brasil, né, está vivendo uma situação muito difícil na questão da segurança. Mas o nosso diretor aqui, o Luiz Antônio, ele entrou em contato comigo e pediu que eu abordasse esse assunto que aconteceu especificamente. Eu já vou começar com ele, lá em São José do Rio Preto. A Kelly. Exatamente. Aonde ela fazia uma prática até socialmente muito importante, que é a carona compartilhada. E ela fez de bom grado, quer dizer, a gente percebeu nas imagens que nós vimos e o que foi divulgado na imprensa, que de verdade ela acreditava naquilo que estava fazendo. Sim. Tanto que estava se comunicando com o marido, né? O marido, o namorado, não me lembro bem, noivo dela. Só que, infelizmente, ela foi pega por um bandido. Como que você vê essa questão hoje dessas caronas compartilhadas? Fábio, tudo na vida pode ser feito se você pensar anteriormente em segurança. É o que eu chamo de proatividade. O que é ser proativo? É quando você toma uma atitude prevendo que possa ter um problema no futuro próximo. Eu não sou contra a carona compartilhada, muito pelo contrário, eu sou favorável porque você divide despesa, você ajuda as pessoas, mas você tem que pensar em segurança e prevenção. O que aconteceu com a Kelly? Ela entra numa rede social, no Facebook, e coloca um anúncio. Olha, eu viajo de tal ponto para tal ponto e quem quiser dividir as despesas, entre em contato comigo. Fábio, rede social todo mundo sabe. A maioria das pessoas são desconhecidas. E a partir do Facebook, ela entra num grupo de WhatsApp. O WhatsApp começou como um processo de comunicação entre eu e você, Sim. Entre pessoas amigas. Depois, esse equipamento criou o grupo. O grupo antigamente era os nossos amigos, hoje não. Nós acabamos caindo em grupos onde você conhece meia dúzia de pessoas, mas o grupo pode ter 256 pessoas. Meu Deus. E ela cai num grupo desse, que seria um grupo de caronas compartilhadas. Aparece uma pessoa, na realidade uma moça, dizendo, olha, eu quero ir com meu namorado e quero compartilhar, e ela aceitou. Ela aceitou, mas no mesmo momento em que o noivo ficou sabendo, falou, querida, não faça isso. Então nós tivemos aí a voz da segurança e ela, a voz de uma certa ingenuidade. Ela aceita a carona e quando ela marca o local e vai receber o casal, Fábio, não estava mais o casal. Só aparece quem? O homem que ela não tratou. Ela coloca no carro e, na verdade, era o planejamento para um assalto que redundou, provavelmente, num estupro, num assassinato que acaba no latrocínio. Quer dizer, qual seria a maneira, então, para essas pessoas que participam desses grupos, quais seriam os cuidados, vamos dizer assim, necessários na hora de compartilhar uma carona? Sim. No momento que você vai compartilhar uma carona, você está colocando uma pessoa dentro do seu carro. Ou seja, você não precisa ser íntimo dessa pessoa, mas essa pessoa tem que ser uma pessoa conhecida ou que tem uma indicação muito interessante, uma pessoa muito próxima de você. E para isso, as redes sociais, elas são boas. Você conversar no direct, ou seja, nas mensagens diretas, você espalhar que você quer fazer eventualmente uma viagem e compartilhar, mas que você vai fazer com uma pessoa conhecida ou amiga. Aí, os empreendedores criaram os aplicativos de carona. E eu andei investigando, Fábio, é bem interessante. Por quê? Porque a pessoa entra, ela tem que se cadastrar com um documento. Ou seja, há um cadastro prévio e cada vez que você faz uma carona, ou como cliente, ou como dono do carro, você tem que colocar ali uma anotação de como foi, um ranking. Então você tem ali, como se fosse o Reclame Aqui, tanto para positivo como para negativo, que lhe dá uma garantia
muito maior do que você pescar alguém na rede social e colocar um desconhecido dentro do seu carro. Bom, a gente sabe que existe aquela famosa pesquisa no Google. Funciona? Funciona. Olha, Por exemplo, eu só te interrompendo um pouquinho. Eu pego, por exemplo, o nome, Jorge Lodello. Eu vou lá, busco no Google para saber quem é você. Sim. Funciona? Se a Kelly tivesse feito o seguinte, ela aceitou pegar um casal que ela não conhece, o que ela deveria ter feito? Por gentileza, o nome completo dos dois, o RG dos dois, porque em qualquer transporte que você vai fazer uma viagem intermunicipal estadual, você tem que apresentar um documento. Sim, claro, sem dúvida. E aí você vai pedir qual as redes sociais dessas pessoas. Fábio, você com esses dados, fazendo uma busca no Google, é como se fosse uma busca policial. Ali vai aparecer um monte de coisa ou não vai aparecer nada. Primeiro, desconfie de quem não tem perfil em rede social. 2, desconfie em quem tem perfil e perfil recente. 3, faça uma pesquisa do nome dessa pessoa. Se não aparecer nada, você colocou RG, não aparecer nada, provavelmente é um golpista, provavelmente, Fábio, é uma pessoa mal intencionada. Essa pesquisa no Google, ela serve para a área comercial, serve para a área de transporte e até, Fábio, para a área afetiva. Posso, se você me permitir? Claro. Imagina numa balada, jovens que estão nos assistindo, você conheceu alguém e a gente nunca indica você aceitar uma carona na balada. Se você foi com o seu carro ou você foi com um amigo, volte da mesma maneira. Mas você conheceu alguém, peça o nome completo, peça um telefone e faça o que imediatamente? Consulte no Google. Quem vê cara não vê coração. Hoje é muito importante a gente fazer essa consulta prévia, Fábio. Olha, tem muita gente aqui participando e você deve participar do nosso programa 11950336870. Aliás, quero agradecer a enorme audiência desta quinta-feira. Tem uma pessoa que ela perguntou algo muito interessante aqui, e não foi só uma, algumas estão perguntando, a respeito ainda desse caso. Por exemplo, a pessoa tratou com alguém. E se alguém não apareceu, apareceu uma outra pessoa dizendo, olha, eu sou o namorado dela, eu sou o marido dela, e você vai me levar. No caso dela negar, ele não poderia agredi-la nesse momento e aí, dessa maneira, ela não teria nenhum tipo de reação? Fábio, essa pergunta é boa, porque a carona compartilhada, nós devemos estabelecer o seguinte, aonde eu vou buscar esse cliente? Ah, sim, aonde se encontra essa se pessoa. encontrar. Então você tem que buscar o quê? Um local que seja principalmente comércio, pode ser o estacionamento grande de um shopping, pode ser em qualquer estacionamento ou um posto de gasolina, onde você tenha pessoas ao seu lado, onde você tenha o respaldo de câmeras de segurança. Mas, Fábio, só faz isso quem pensa em segurança. Quem não pensa em segurança, pensa em comodidade, pensa em praticidade. Quando você pensa em segurança, a segurança é óbvio, tira um pouco da comodidade da gente, mas nos coloca num padrão de realmente você não correr riscos. Eu criei uma frase polêmica, isso há 20 anos no meu primeiro livro, que eu dizia o seguinte, você tem condições de praticamente zerar o risco de um assalto, de um furto, de um golpe, se você passar a enxergar o mundo com olhos de segurança. Se você começar a entender isso, dificilmente alguém te aborda e alguém comete um crime contra você. Aliás, a gente vê que, por exemplo, os aplicativos desses que seria eu vou falar o nome Uber, né? Mas vocês entendem, são esses aplicativos de transporte. Não tem só Uber, mas, vamos dizer assim, existe no aplicativo um indicativo da placa, tem toda a parte de explicação de quem é o motorista, qual é a pontuação dele que você falou. No caso dessa questão no WhatsApp, não tem como a gente saber. Não tem. Como é que a gente faz nesse caso? Então, volto a repetir, grupos de WhatsApp são perigosíssimos, porque você não sabe com quem você está lidando. Só que o leigo, ele imagina que você estando no grupo, que só tem gente boa. Pois é, isso só que eu ia tem gente honesta. Agora, você toca num ponto, Fábio, quando eu cheguei aqui na Rede Vida, muita gente me conhece, um dos seus produtores me falou, Lodello, me dá uma dica, que eu estou com receio de ser assaltado em aplicativo de transporte, que todo mundo usa hoje. Hoje é uma coisa que dominou o mercado. Ok. Eu disse o seguinte, qual é o erro?
A pessoa vai para a rua, Fábio, ela pega o celular, abre o aplicativo e começa a fazer os dados, aonde eu estou, para onde eu vou. Tudo isso na rua. Aí ela chama o carro, vai demorar 3, 4, 5 minutos, ela fica com o celular aberto na rua, esperando o quê? O seu carro. E, na verdade, nesse momento ela pode ser o quê? Furtada ou assaltada. Qual que é a grande dica? Eu vou pegar um aplicativo de transporte aqui na Rede Vida. Ok, eu estou aqui dentro, eu sento numa cadeira, chamo o carro, aguardo o celular, ele vibra quando o carro está chegando, anoto a placa, anoto o tipo de carro, olho pela janela, o carro chegou. Conferi, eu saio e entro. É importante salientar um golpe, Fábio. Muita gente está com o celular na mão, é evidente que está esperando o aplicativo, um carro. Encosta um ladrão e fala assim, pode entrar. A pessoa entra e não é um Uber. Verdade. É um ladrão. Verdade. Eu vi isso, algumas situações muito semelhantes a essa. Tem um telespectador, aliás, eu quero agradecer a todos de Pernambuco, obrigado pelo carinho, hein? O Laércio Eloy Bezerros, ele faz uma pergunta e eu vou complementar. Sim. Ele fala assim, alguém, Lodelo, é responsável por uma carona em caso de acidente? E eu complemento isso. Neste caso, por exemplo, que nós estamos citando, o famoso, quem que ficou responsabilizado por isso? Ninguém. Vamos lá. Primeiro, toda vez que você coloca uma pessoa dentro do seu carro, seja amigo, parente ou caronista, você é responsável. Sim. Por quê? Se você agir imprudentemente, negligentemente ou com imperícia, você provocar um acidente e você ferir essa pessoa, você é responsável por ela. Tá. É óbvio, eu estou dirigindo meu carro, uma pessoa passa no semáforo vermelho e machuca o meu passageiro, o responsável é quem provocou o acidente. Então, dirigir um carro é sempre uma responsabilidade, Fábio, muito grande. Agora, no momento em que você coloca uma pessoa e essa pessoa te assalta, veja que você saiu de uma pessoa que está oferecendo uma carona para ser vítima. E, felizmente, no caso da Kelly, a Polícia Militar e a Polícia Civil agiram com uma rapidez extrema. É verdade. E prenderam os 3 bandidos, de uma rapidez extrema. E os 3 estão presos. E eu trago aqui uma notícia que houve realmente, sim, indícios até de estupro. Tá. Ou seja, ele não programou simplesmente roubar uma moça que ele não conhecia. Ele queria roubar e aproveitou para estuprá-la. É importante o programa tratar desse tema para alertar as pessoas. E volto a repetir, eu não quero desanimar ninguém de fazer carona compartilhada, claro que não. mas faça com segurança. Jorge Lodelo, fala que não me abandona mais, Não, você eu venha estou à mais sua vezes. disposição. É uma utilidade pública. Você sabe que eu nunca peço para ninguém comprar nenhum tipo de equipamento. É. Eu sempre falo para você mudar os seus hábitos para hábitos seguros, para que você não tenha problema com a criminalidade. Verdade. Obrigado, meu irmão, Fábio, por ter obrigado. vindo, Parabéns viu? pelo Foi um programa. prazer recebê-lo.